Olá a todos, professor Paulo. Vamos estar continuando com a nossa aula sobre a Era Vargas. O- A, a primeira videoaula que eu vou estar deixando aqui, o link, a gente viu sobre o contexto, né, para que começasse a, a para que Vargas e Getúlio Vargas subissem no poder. E agora a gente vai ver o governo e a divisão deles, certo? Então, de um certo modo, logo no começo aí, as características da Vargas, eu vou estar explicando praticamente tudo. Depois eu vou estar destrinchando algumas particularidades de cada período, certo? Lembrando que durante as aulas a gente vai ver outros temas que vai estar dentro desse período aí da Era Vargas, tá? Então pode parecer confuso no início, não nessa videoaula, mas sim nas próximas, que eu vou estar sempre vendo aí a Era Vargas. Então, a gente pode dividir a Era Vargas em três fases. O chamado governo provisório, que vai de 1930 até 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, e o Estado Novo, que vai de 37 até 1945. Getúlio Vargas, para ser considerado como uma, vai ser então, pode ser considerado como uma das principais figuras da República Brasileira, né, político, com todas essas contradições e suas virtudes políticas também. Faz parte do processo da nossa história, o Getúlio Vargas. Vargas ele vai realizar um governo nacionalista, que iniciou a transformação do Brasil de um país agrário em um país urbano industrial, representado pelo desenvolvimento da indústria de base, na aplicação das leis trabalhistas, como salário mínimo, jornada de 44 horas semanais, repouso remunerado e carteira de trabalho profissional. Então, de um certo modo, aquela situação que a gente viu antes de 1930, que era um país agrário, o Brasil ainda, vai começar a tomar sinais ali de industrialização. Vai se pensar sobre a ideia da nacionalidade brasileira de vez, que dura até os dias de hoje. Você vai ter várias leis trabalhistas que ainda estão a vigor até os dias de hoje, e por aí vai. Ele vai centralizar o poder com alta intervenção do Estado na economia e utilizou um discurso populista. Então, Vargas era bem populista e intervencionista, não muito diferente dos outros políticos do mesmo modo, do mesmo gênero de conduzir a coisa pública. Dirigiu para as massas ao mesmo tempo que as controla. Dirigido, né? Sempre foi esse ponto aí para as massas da população e ao mesmo tempo controlava elas. Buscou veicular uma imagem paternalista, né? É uma coisa muito comum ali do populista. Era considerado pela historiografia como o pai dos pobres, né? Guia dos necessitados, obtendo assim grande sucesso, principalmente devido ao respaldo, né, das leis trabalhistas implantadas. Então, isso vai ganhar muita simpatia no meio da população. Criou o Ministério da Educação e Saúde, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, estabeleceu o voto eleitoral de 1933, a Justiça Eleitoral, né? E também foi graças ao governo de Vargas que vão ter o voto secreto e o voto feminino. É, ali, ainda naquele período do governo constitucionalista dele, né, vai haver a Revolução de 32, no governo provisório, né, que vai ser a revolução que vai afetar o estado de São Paulo e regiões como a nossa aqui, Capão Bonito, Itapeva, Buri, enfim, que vai ter vários confrontos nessas nossas regiões aqui. Ao resto do mundo, o pessoal desconhece essa parte, mas aqui foi bem forte, principalmente Capão Bonito, que nós temos uma herança bem grande disso. Foi um movimento que foi provocado, então, para entender essa revolta constitucionalista de 32, porque os paulistas eles se revoltaram ali contra Getúlio Vargas, lembrando que Getúlio Vargas, como a gente viu, subiu por meio de um golpe ao poder, né, um golpe militar. Então, vamos lá. Foi um movimento provocado pela insatisfação com o prolongamento do governo provisório e também visto como uma tentativa da oligarquia paulista em recuperar seu prestígio de poder. Lembrando que o Júlio Prestes era paulista também e isso foi um baque ali contra os paulistas, porque eles não foram junto com Getúlio Vargas para depor ali o Washington Luiz com a Aliança Liberal. Vargas havia nomeado como interventor. Para ter uma ideia, quando Vargas subiu no poder, a primeira coisa que ele foi fazer, uma das primeiras coisas, foi tirar os presidentes, ou seja, governadores
dos estados. Minas Gerais manteve o seu governador, mas ele vai pegar todo aquele pessoal do tenentismo que ajudaram a derrubar o Washington Luiz e vai colocá-los no lugar dos governadores. Então isso vai causar uma confusão tremenda ali, principalmente em São Paulo, né? Então, em vez de ser governadores, vai ser chamado de interventor, tá bom? Desculpe, eram militares que estavam ali. Então, o interventor é uma espécie de governador escolhido pelo governo federal de São Paulo. Em São Paulo foi colocado o militar pernambucano João Alberto de Barros, o que causou enorme revolta por parte da população que desejava um interventor civil e paulista. O Partido Democrático, né, e o Partido Republicano Paulista se juntaram na frente única, exigindo a reconstitucionalização do país, criasse uma nova constituição, né, para que houvesse já as eleições. O assassinato de 4 jovens, cujo nome formavam a sigla EMTC, foi responsável pela intensificação do conflito aqui em São Paulo. Vargas, sempre buscando conciliar interesses, iniciou os trabalhos para a convocação de uma Assembleia Constituinte e nomeou um interventor civil e paulista. Mesmo assim, a elite de São Paulo continuou a luta e o movimento foi duramente sufocado, né? Não deixando, porém, de influenciar decisivamente o rumo político do período. Bom, a gente vê então que essa revolução constitucionalista, que acontece em julho, que vai até outubro, ele vai começar com a elite ali agrária do país, mas aos poucos a população vai tomar essas bandeiras e vai virar uma coisa da região inteira, certo? Então você vai ter uma ampla participação popular para essa revolução que vai ser feita. Bom, temos também ali dentro desse do governo Vargas também o surgimento de dois, vamos imaginar, partidos políticos, né, movimentos de partidos políticos. O primeiro vai ser o Partido Comunista, certo? Que ali vai estar surgindo a chamada ANL, e também a gente vai ter o primeiro partido fascista, né, que vai ser os integralistas aqui no Brasil, inspirado principalmente pelo Mussolini. Lembrando que não tinha começado a Segunda Guerra Mundial aqui. Então, a crise de 29 provocou o fortalecimento e a disputa durante toda a década de 30 entre o comunismo e o fascismo. Então, a história do Brasil, aqui do Brasil com o comunismo, vai muito antes da chamada Guerra Fria, que ainda a gente vai estar estudando, certo? Eu vou estar entrando nisso quando a gente falar sobre ditadura, ou como fala o regime militar. Mas a gente vai ver que o comunismo e o fascismo eram duas forças que tinha aqui no Brasil. Então eles são ideologias radicais que se beneficiaram com a grande depressão econômica, tornando-se para muitos países alternativas viáveis, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre isso. O reflexo dessa disputa no Brasil foi representado pela Aliança Nacional Libertadora, a chamada ANL, sob a influência comunista, tendo como seu principal líder Luiz Carlos Prestes, que foi um dos tenentes da coluna Prestes, né? E era uma pessoa para aquele período de grande imagem, ali, uma persona bem influenciada no cenário político. E a ação integralista brasileira, chamada AIB. Os caras já se quebraram ali, os integralistas com os comunistas. Os comunistas já deram nas brigas que eles tinham, desceram o braço contra os integralistas. Foi uma coisa bem cômica, né? É chamada, acho que, como que é a guerra das galinhas verdes, sei lá, por causa que o verde era o símbolo ali a cor ali dos fascistas aqui do Brasil. De tendências fascistas liderada por Plínio Salgado. Plínio Salgado, por que parece, aí foi um grande pensador. Ele tem uma obra até considerável aí de historiografia, mas a gente tem que ver que ele tem uma influência do lado nacionalista ali, fascista do Mussolini. Essas duas organizações provocaram graves tensões políticas que culminaram com o golpe do Estado Novo,
certo? E a extinção de todos os partidos políticos. De um certo modo, o Vargas aí vai se aproveitar ali dos comunistas para, como a gente vai estar vendo, dar o golpe aí do Estado Novo, apesar que já era uma ditadura, né, querendo ou não, mas vai se enrijecer essa ditadura de Vargas. Em 1935, Prestes também vai contando com a ajuda da sua famosa esposa Olga Benário, que era uma, vamos dizer assim, guarda-costas dele e acabou sendo a esposa, né? Liderou uma fracassada insurreição chamada Intentona Comunista. Então os comunistas tentaram em 35 meio que tomar aí, os quartéis. Pra ter uma ideia, o foco era mais os quartéis, não era o operariado como Marx imaginava, né? Então aqui no Brasil eles sempre tentavam influenciar os quartéis. E isso vai também refletir muito ali em 64 com a ditadura militar. Alguns integralistas, decepcionados com o seu abandono por Vargas após a implantação do Estado Novo, também tentaram um golpe em 38, sendo facilmente derrotado. Então veja só, a gente tem a intentona comunista dos comunistas, né, lógico, intentona comunista, ali de 1935, o Vargas vai capturar várias pessoas e vai colocar como comunismo, o Partido Comunista como proibido aqui no Brasil. E em 38, os fascistas vão tentar prender Vargas, dar um golpe de Estado, e também vão ser derrotados ali por Vargas, né? Então, nessa forma, Vargas aí consegue limpar o caminho para fazer a ditadura dele. O Plano Cohen vai ser essa chave que vamos estar entendendo para se estabelecer o Estado Novo. Então, a Constituição de 1934 estabelecia eleições diretas para o presidente em 37, mas Vargas não pensava largar o poder, ainda mais com o crescimento do radicalismo político e a possibilidade de opositores chegarem ao governo. A cúpula do exército, também temerosa, passou a ver com bons olhos a permanência de Vargas no poder. A relação do Vargas com os elementos do exército era bem próximo, né? Então você tinha ele e o Gaspar Dutra, que era um general que era do lado do Vargas, e você tinha o Góes Monteiro, que era o outro. Então ele estava bem servido ali com os militares. Lembrando que os militares e a política brasileira tem uma história estreita ali na relação delas, principalmente o exército, tá bom? Então qualquer coisa que a gente está vendo agora é uma consequência disso. Já tem lastro. Para justificar sua permanência, então, Vargas utilizou como pretexto um plano falsificado pelo militar integralista chamado Olímpio Mourão Filho, que vai ser o mesmo aí que vai meio que, vamos dizer assim, colocar os tanques na rua em 64 para dar o golpe aqui no Brasil. Mas a gente vai ver com partes também essa questão aí de 64, tá? Nas próximas aulas. Chamado de Plano Cohen, que denunciava um suposto ataque comunista para tomar o poder. Foi uma montagem que fizeram mesmo, mas conseguiu causar pânico ao povo ali. Em 10 de novembro de 37, Vargas anunciou no rádio o estabelecimento do Estado Novo, ditadura oficial agora, né, em nome da proteção dos interesses democráticos, prolongando por mais 8 anos como presidente da nação. Então, porque ainda acontece várias coisas para ele ser expulso, senão ainda ia continuar ali como presidente. Bom, o Estado Novo e as suas características. A gente tem que entender o seguinte: dentro de uma ditadura, independente que ela seja, vamos pegar aqui, os direitos dos cidadãos são 3: direitos civis, certo, baseado no liberalismo clássico, direitos políticos e direitos sociais. Direitos civis, liberdade de expressão, propriedade privada, direito à vida, enfim, direito de ir e vir. Políticos seria direito a participar de atividades políticas, votar, enfim, greves e tal. Sociais, direito a, dependendo da Constituição, como a nossa de 1988, direito à saúde de graça, direito à educação de graça, direito a vários bens que o Estado vai estar oferecendo, certo? Então, esses são os direitos. Geralmente, dentro de uma ditadura, os direitos sociais vai ser bem desenvolvidos, enquanto os direitos civis e políticos vão ser colhidos, vão ser
vão acabando aos poucos. Por que isso? Os direitos sociais é pelo menos a imagem mais... Isso penso eu, ele é uma visão mais é, palpável, mais fácil de ver de coisas que está acontecendo com a pessoa, diferente de direitos mais abstratos como direitos civis e direitos políticos, tá? Então aí, se a população acredita que está sendo beneficiada, ela meio que acaba se tornando uma ditadura. Com o tempo isso não se suporta, né? Então pode ser direita, esquerda, que for o tipo da ditadura, aos poucos ela vai se esmorecendo, certo? Então aí depois entra a violência para manter. Então, por exemplo, uma coisa que se fala sobre as torturas ali durante a ditadura militar. Sim, teve bastante e reprovável. Mas também na ditadura de Getúlio Vargas você teve do mesmo jeito. Mas com qualquer outra ditadura tem, dependendo se for de direita ou esquerda. E isso faz parte quando você perde os direitos civis, certo? Então é por isso que realmente é necessário lutar por esses direitos, certo? Mas as características de uma ditadura são sempre as mesmas, né? Então vamos lá. O Estado Novo representou o período ditatorial de Getúlio Vargas no poder, que se estendeu de 10 de novembro de 37 até 29 de outubro de 45. Ele vai então ortogar, ou seja, vai assinar ali, colocar em prática a Constituição de 37, vai influenciada pelas constituições da Polônia e da Itália, que a Polônia os dois num regime ditatorial também, que extinguiu o legislativo centralizado, ainda mais extinguiu o legislativo, desculpe, centralizando ainda mais o poder na mão dos presidentes. Então, são o princípio dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, aí vai acabar com o poder legislativo, certo? Então, vai ficar, por enquanto, o executivo e o judiciário. Lembrando, como é um erro comum falando ao presidente manda tudo, não é assim que funciona. Você tem um equilíbrio entre três poderes, tá? Então, o presidente não é o líder máximo de uma nação, certo? Você vai ter então que vai estar mais sem o legislativo, vai se centralizar mais o poder na mão do Vargas, vai ser proibido greves e extinção de partidos políticos. É lógico que a gente vai ver que Vargas, por meio das leis trabalhistas, ele vai controlar os sindicatos também para favor próprio, né? Então ele vai fazer isso. Ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, o que vai ser muito bom para o Brasil, né? Repara, é aquilo que eu falei, né? Então você vai ver direitos sendo perdidos, enquanto outros vai ser, vai ser bons, né? É uma característica de uma ditadura. Então a Companhia Siderúrgica Nacional, ele vai impulsionar vamos dizer assim, a criação de aço aqui no Brasil, que vai ser muito importante no período. Então, ele vai ser disputado através de um jogo de interesse que Vargas vai fazer entre os alemães ali de Hitler e os norte-americanos. Então, de um certo modo, Vargas vai fazer o seguinte: ele era meio fã ali de Hitler, não tinha estourado a Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma noção, a maior parte dos tecidos, o algodão aqui do Brasil, ia para a Alemanha. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os uniformes lá dos alemães eram feitos aqui com algodão brasileiro. Mas tanto Hitler, Góes Monteiro, Eurico Gaspar Dutra é meio fã do fascismo e do nazismo. Mas, por interesse político, os Estados Unidos, temendo que tivesse um cabeça de ponte aqui da Alemanha aqui no sul, ele vai financiar a construção dessa companhia siderúrgica para ganhar o apoio ali de Vargas. Então, o Vargas deve fazer esse jogo. Ele vai criar a Companhia do Vale do Rio Doce, que até umas décadas atrás foi palco ali na terceirização dela. Vai constitucionalizar as leis do trabalho do CLT, em 1943, as leis do trabalho, né? Para ter uma ideia, essas leis trabalhistas de 43, ela é inspirada no que a Mussolini fez lá com a Itália fascista dele, né? Com o fascismo italiano. Então, a nossa lei trabalhista, apesar que 2017, 2018 mais ou menos, houve uma reforma trabalhista, né? Mas mesmo assim a gente tem uma raiz da nossa leis trabalhistas conforme o fascismo italiano, que é uma ironia. A gente vai ter também a criação
Desculpa, isso aí eu já seria quando o Vargas volta ao poder. Então eu ia falar da Petrobras, mas isso aí vem depois. A utilização ele vai criar como dizer assim, um instrumento de propaganda do Estado para se promover. Então aí, por exemplo, ele vai criar uma utilização maciça da propaganda, principalmente com a criação do departamento da empresa de propaganda chamada DIP, e também responsável pela censura. Então repara que aqui a gente vai ver uma exaltação da imagem do líder, dele, e vai fazer as fake news naquela época, vai criar um programa chamado A Hora do Brasil, que era um programa de rádio que durou até um bom tempo, não sei se tem ainda, no qual o presidente ia estar falando à nação, ia ter vários eventos que ia exaltar a imagem ali de Vargas. Então Vargas ele como posso colocar assim, ele tem uma boa lembrança para as pessoas mais velhas, de um certo modo. Ele vai tentar se colocar como um líder máximo, né? Então a ideia das fake news, como a gente pode ver, não é de agora. Ou a ideia de você ter uma militância que vai exaltar o presidente. Não é de agora, isso aí vem de tempos, né? Vai ter a participação, aí que começa a mudar, vai ter com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai, como eu falei, vai apoiar os aliados, e eles vão participar ali na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, como eu falei, com a criação das Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB. Então os brasileiros eles vão principalmente para a Itália, e vão fazer várias missões, só que eles vão notar uma coisa interessante. Além do desgaste natural ao longo do tempo de que Vargas já estava no governo, né, 15 anos, e das crescentes insatisfações, como a dos intelectuais através do Manifesto Mineiro, um dos principais fatores do fim do Estado Novo foi a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Tá, o que isso tem a ver com o Brasil? É que, como eles estavam lutando para o restabelecimento da democracia deles, eles começaram a olhar para o Brasil, porque a gente vivia numa ditadura. Então começaram a questionar a ditadura de Vargas, mudando assim a opinião pública. A saída de Vargas não agradou a militância que, influenciada por Getúlio, organizou um movimento chamado Movimento Queremista, desejando a sua permanência no poder. Vargas, então, ele vai retornar apenas em 51, aí direto para o voto popular. Então aí o pessoal ele vai ganhar as eleições em 51 democraticamente, porque ele construiu realmente ali um caminho para ele, 15 anos no poder. Esse movimento gremista, o Vargas faz um jogo interessante, ele vai apoiar o Gaspar Dutra, que acaba se tornando presidente depois de Vargas, apesar que houve uma briga ali de Dutra e Vargas e Góes Monteiro, mas de um certo modo Vargas vai estar ao mesmo tempo colocando a população a favor de Vargas e apoiando ali Dutra, né? É uma jogada política como a gente vê aí. Bom, isso aí então a gente viu sobre a questão da era Vargas, 1930 até 1945. Tem as atividades para vocês fazerem. E aí a gente continua com o nosso tempo depois. Então, ideia.